Alexandre, hoje eu vou querer que você explique bastante explicadinho esse tema aqui, hein? Gaslighting. Falei errado aqui, é um termo em inglês relativo à manipulação psicológica. Fala um pouquinho da origem desse termo e o que ele significa. Claro. Vamos falar um pouquinho sobre essa expressão, que pode ser que as pessoas não conheçam a expressão, não tenham escutado ela, não tenham essa formalização da ideia, mas pode ser que já tenham passado por isso, mas não sabiam dar nome para isso que viveu. Então, vamos pegar um pouquinho a origem da expressão para que a gente vá caminhando para o conceito dela. Bom, gaslighting, na verdade, tem uma referência a um filme, Gaslight é o nome do filme, de 1944. Esse filme de 1944, uma personagem desse filme, a Ingrid Bergman, né, a atriz, né, ela acaba sofrendo uma espécie de manipulação. Ou seja, na relação com ele, ela vai tendo ideias, queixas, vai questionando ele alguns pontos, e ele vai, nessa relação com ela, fazendo com que ela duvide da própria memória, da própria percepção que ela tem das coisas, e inclusive da sua própria sanidade. Ou seja, no gaslighting, vai fazendo com que a pessoa que é manipulada vai duvidando dela mesma a partir de uma espécie de violência psicológica, uma manipulação psicológica que você faz do outro, gerando uma dependência, inclusive, do outro, em que você vai duvidando, a vítima vai duvidando nessa violência psicológica de si. Ela não sabe mais se o que ela está falando é verdade, porque o outro começa a tratá-la como se ela estivesse mentindo, como se ela estivesse exagerando, como se ela estivesse sempre errada. E ela acaba se diminuindo nesse processo, ela acaba duvidando dela mesma. Então, a partir desse filme, porque nesse filme, aliás, o nome gaslighting tem relação justamente com a luz, light, né? Então, ela vai fazendo o seguinte: o marido dessa personagem, com o tempo, ele vai diminuindo as luzes da casa, ele vai fazendo uma gradação, elas vão apagando a cada dia mais, e ela vai questionando, ela vai percebendo que, de fato, as luzes estão um pouco mais apagadas a cada dia que se passa. Mas ele vai fazendo ela acreditar que, na verdade, aquilo é tudo coisa da cabeça dela, e ela começa a duvidar dela mesma até o ponto de ficar tudo escuro e ele ainda assim tratá-la como louca e ela se sentir louca, né, nesse processo de violação e de violência psicológica. Então, a origem da expressão tem relação justamente com esse filme, e que em inglês agora ela é traduzida não mais como meia-luz, né, ao pé da letra, mas como manipulação. E ela se dá de forma sutil, não necessariamente. Essa manipulação, ela se dá de uma maneira muito expressiva, de uma maneira muito contundente, controladora, mas ela pode se dar de maneira sutil, fazendo com que a pessoa, aos poucos, vai desacreditando dela mesma. Certo. O nome do filme em português é A Meia Luz, como disse o Alexandre. Agora, Alexandre, se a coisa é tão sutil como está sendo citado, quer dizer, se não é uma coisa ostensiva, como aparentemente acontece no filme, porque o filme é um retrato, é um relato que acaba tendo que ser condensado, né? Então, obviamente, as coisas acabam ocorrendo de uma maneira um pouco mais claras, sem nenhum tipo de brincadeira com o nome do filme e com a situação criada por ele. Mas se é tão sutil assim, Alexandre, como é que a pessoa que acaba sendo alvo dessa manipulação, ela consegue perceber que está sendo manipulada? Olha, Cacá, excelente pergunta. E, aliás, Cacá, ótimo conversar com você aqui de novo, viu? Muito obrigado. Aqui de volta. Olha só, Cacá, isso que a gaslighting traz de modo sutil, a pessoa percebe da seguinte forma: não é, pessoal, assim, uma ocasião ou outra que pode ser configurada de gaslighting. Tem relação com algo que continua, que permanece, que perdura, que prevalece ao longo do tempo. Ou seja, como perceber então que eu estou passando por isso, que eu posso ser vítima disso? Em primeiro lugar, você está sempre duvidando de você, que você sempre acha que você está errada,
que você acha que você pode estar ali, de fato, perdendo a sua sanidade, e você começa a perceber, então, que você começa a não acreditar mais em você, mas é o seu companheiro que tem sempre razão, ou que você precisa sempre recorrer a ele ou a ela para saber se as coisas estão realmente corretas. Então, esse é um dos principais pontos. Você sempre se sentir culpado, culpada, não saber se você deve falar o que quer falar, você se sente oprimido, reprimida, você se sente contraída, contraído, ou seja, essa sensação de que você nunca tem razão, de que as suas percepções estão prejudicadas, ou que você realmente pode estar enlouquecendo, essa sensação que o outro te passa de que você está enlouquecendo, geralmente são sinais de que você está passando por gaslighting. Alexandre, agora para finalizar, como é que tem esse termo, né, que se popularizou, mas existe algo específico deste termo, ou a gente pode, nessas características que você citou mesmo, a gente pode se ver, né, ou como vítima, ou até detectar que alguém esteja passando por uma situação dessa de manipulação, como você disse, até bem sutil, que às vezes passa desapercebido, né? Como perceber, Leandro, você está perguntando? Porque o termo em inglês eu acho que acaba afastando um pouco as pessoas de entenderem que aquilo está acontecendo com elas, né? Se teria alguma característica específica ligada ao termo, ou é uma manipulação de uma forma geral mesmo? Em português, então, se a gente for falar em bom português, para que isso não fique também uma dificuldade de terminologia, a gente pode falar que é uma relação abusiva. Uma relação tóxica, né? Um termo que está muito vigente hoje. Por que ela é uma relação tóxica? Porque sempre tem a prevalência de um sobre o outro. Então é sempre uma condução da sua conduta. A pessoa diz como você tem que pensar, o que você tem que decidir, o que você tem que fazer. Ela começa a dizer para você qual que é a melhor escolha que você tem que escolher. Então, e os erros geralmente caem na sua conta. Até o erro do outro, ele te manipula de modo a fazer com que você se sinta culpada pelo que ele errou. O manipulador, vamos colocar assim então em bom português, ele vai fazer com que até o erro dele, que você viu, testemunhou, ele vai fazer com que você até desacredite. Será mesmo que eu vi isso que ele fez? Será mesmo que não sou eu então a culpada pelo que está se passando? Será que então ele está certo e eu que estou errada? Então, em bom português, é uma relação tóxica, uma relação abusiva, né, que a gente encontra na terminologia de gaslighting, mas a gente pode encontrar em português também como manipulação, em que você vai sofrendo tudo isso, você vai se apagando na relação com o outro. Eu acho que aí a utilização do termo em inglês e a dificuldade de achar algo correspondente em português se dá pelo fato de que essa manipulação ela é, digamos, menos ostensiva do que normalmente a gente encontra, porque lógico, a gente tem, digamos, uma manipulação que é muito clara, em que principalmente o homem acaba usando da sua presença, da sua força na relação como uma forma de manipulação, mas daí que fosse uma forma de manipulação mais clara, mais definitiva. E o termo em inglês, imagino eu, ele é utilizado porque no filme, até pelo relato feito aqui pelo Alexandre, você nota que as coisas vão acontecendo não de forma muito grosseira, muito clara, mas ao longo do tempo, né? Essa manipulação ela vai, como o próprio nome do filme diz, as luzes vão se apagando, elas não são apagadas de uma vez, né? Talvez daí essa dificuldade dessa definição numa expressão em português, não é isso, Alexandre? É isso mesmo, Cacá, porque isso se dá de um modo até mesmo constante e não necessariamente de um modo intenso ou com uma violência, como a gente é acostumado de forma a irromper uma violência, porque até o manipulador pode usar os seus valores, aos poucos usar as suas frases contra você mesmo, aos poucos, de modo sutil, vai te conduzindo ao erro ou a sentir-se sempre no erro, né? Então é aos poucos, mas é permanente, essa é a questão. Porque às vezes, Cacá, para a gente finalizar também por causa do nosso tempo, né? Porque às vezes
você pode até, assim, colocar o outro em questão. Mas isso não significa gaslighting. Se isso for algo esporádico, uma relação até saudável, isso também acontece. Conflitos, falhas de memória, de percepção, diferentes pontos de vista, quem é o responsável por isso. Não é isso. É algo que é permanente, de modo constante, ao ponto de chegar num extremo depois de você entregar, inclusive, a sua vida e o pensamento ao outro. É um modo de dominação, no final das contas, mas muito sutil. Ok, então, Alexandre. Muito obrigado, boa semana, bom trabalho, viu? Boa semana pra gente e até a próxima, viu?